Olá, nós estamos agora no quarto módulo desse curso. Ele trata do presidente Prudente de Moraes, primeiro presidente civil da história do Brasil, é o terceiro presidente da República. E nesse módulo nós vamos abordar não exatamente o governo dele, mas o aspecto mais importante desse governo, que foi a revolta de Canudos. Então, nesses dois vídeos relativos a esse quarto módulo do nosso curso, nós vamos tratar de Canudos, nós vamos tratar da situação que existia no Brasil nesse período em que a Guerra de Canudos ocorreu. A questão do latifúndio, a questão do messianismo, né, a questão que envolve os trabalhadores rurais, as contradições sociais desse período e que determinam a formação do Arraial de Canudos e, consequentemente, o combate a ele, né, a chamada Guerra de Canudos. Tá? No primeiro vídeo, nós vamos tratar da questão do messianismo, falar um pouco da figura do conselheiro, ok? E no segundo vídeo, nós vamos tratar da guerra de uma forma geral, de suas características, vamos falar um pouco mais sobre o coronelismo, explicar o que é o coronelismo e qual é a relação que a concentração fundiária e o coronelismo têm com a guerra, ok? Então, nesse primeiro vídeo, vamos falar um pouquinho sobre messianismo e sobre o conselheiro, tá? Então, me acompanha. Muito bem, então, para falar de Canudos, nós precisamos pensar no que foi o messianismo, qual a sua origem, como é que ele se desenvolve em Portugal e como é que ele se manifesta aqui no Brasil. Nesse caso, o messianismo sebastianista, né, que é aquele que é traduzido pelo Antônio Conselheiro, líder desse movimento de Canudos. A palavra Messias, ela representa o Salvador, né, aquele que veio para salvar, aquele que é o escolhido, como está escrito aqui, o ungido. O Filho de Deus, né, um homem como espírito divino, dependendo da crença que se tem. O exemplo mais comum para nós aqui, que temos uma cultura cristã, é o exemplo de Jesus, né, o Messias, o Cristo. O Cristo é o ungido, o Salvador. Um exemplo de homem messiânico, aquele que não é exatamente filho de Deus, mas encarna o espírito da salvação, é o Dom Sebastião, rei de Portugal, e nós temos que falar um pouco sobre ele. O messianismo é algo que se desenvolve mesmo antes de Cristo. Nós encontramos na cultura judaica e depois na cultura cristã a ideia do messianismo, seja ele dos cristãos mais antigos, seja durante toda a Idade Média e mesmo em Portugal. Nós percebemos na obra do Camões a ideia de messianismo, uma ideia sutil, na verdade, né? Os Lusíadas, eles representam uma grande obra moderna, uma grande obra renascentista, uma grande obra que, em princípio, substitui o caráter teocêntrico pelo caráter antropocêntrico, pela realização humana. E o Camões, em grande parte de sua obra, valoriza os grandes feitos portugueses na era dos grandes descobrimentos. Algo que Camões não viu desde os seus primórdios, acompanhou um processo disso. Ao mesmo tempo, Camões, que viveu no século XVI, morreu em 1580, aliás, o mesmo ano em que se iniciou a União Ibérica. Camões, em seus últimos anos de vida, fazia, por um lado, críticas aos costumes portugueses, à situação de Portugal, via essa situação como uma situação de decadência, se comparada aos primórdios dos descobrimentos, aos primórdios da expansão marítima e das grandes conquistas portuguesas. Camões viveu o período em que Dom Sebastião assumiu o trono, na verdade um pouco antes, desde o momento que Dom Sebastião nasceu, viveu, assumiu o trono e morreu. Então, Camões, se por um lado seus escritos valorizam as grandes navegações, por outro lado, via a sociedade portuguesa como uma sociedade decadente naquele momento, mas já apostava em Dom Sebastião, assim como muitos em Portugal apostavam em Dom Sebastião como aquele que recuperaria o prestígio lusitano, o prestígio português. É verdade que o sebastianismo ele se desenvolveu após a morte do rei. Havia uma grande expectativa pelo seu governo, durante o seu governo,
Mas o sebastianismo, enquanto um movimento religioso, enquanto um movimento de salvação, ele se desenvolveu após o desaparecimento e, consequentemente, após a morte do rei. Se desenvolveu ao longo do tempo, se desenvolveu com uma força muito grande em Portugal, mesmo porque nas décadas seguintes Portugal viveu um processo de decadência. O rei Dom Sebastião, ele morreu em 1578 nesta batalha, no Marrocos, no norte da África, num momento em que os portugueses procuravam retomar o seu prestígio, a ideia de obterem vitórias militares. Muitos consideram que essa tentativa de conquistar o Marrocos tenha sido uma grande aventura, uma aventura inclusive com pouca preparação, com preparação insuficiente. Mas há dentro dessa batalha um caráter cruzadista, o espírito cruzadista, a luta do cristianismo contra os muçulmanos. Não era apenas uma questão de conquista estratégica de um ponto importante na entrada do mar Mediterrâneo, mas que envolvia a recuperação do prestígio de um povo e a recuperação, a valorização do cristianismo. Foi a partir de então que nós temos a União Ibérica. O rei Filipe II, que era o rei da Espanha, torna-se também rei de Portugal. E esse é um período de 1580 a 1640, ele é um período marcado por grandes contradições em Portugal. E ao longo do tempo, no momento em que essa União Ibérica se desenvolveu, a situação de Portugal ela tendeu a piorar. E conforme a situação tendeu a piorar, o sebastianismo ele tendeu a crescer. A necessidade de recuperação, a necessidade de resgatar o grande reino, a necessidade de resgatar a independência, de resgatar a soberania, fez com que o sentimento religioso do português ele se tornasse cada vez mais aflorado, ele se tornasse, para alguns, cada vez mais fanático. É difícil hoje nós termos a dimensão exata da religiosidade, do papel que a religião tinha na formação e na expressão cultural dos povos dessa época. No caso de Portugal e também da Espanha, a questão do cristianismo, o papel que a Igreja Católica tinha e que o cristianismo tinha nesse período. Não sei se você reparou, mas 1580 nós estamos um pouco depois do início da Reforma Protestante. Nós estamos um pouquinho depois da Contra-Reforma. A disputa, a tensão religiosa na Europa, ela é muito forte. É verdade também que essa tensão é muito menos forte ou praticamente inexistente em Portugal. Tá? Mas, de qualquer maneira, o desenvolvimento do protestantismo, o desenvolvimento do Concílio de Trento reforçou em Portugal o espírito cristão, o espírito católico, na verdade, fortaleceu a Igreja Católica e as práticas católicas, as práticas religiosas. Então, durante esse período, o período da União Ibérica, e mesmo após esse período, nós tivemos o desenvolvimento do sebastianismo, que deu origem, muito tempo depois, ao movimento de Canudos. Antônio Conselheiro, ele foi o grande líder do movimento de Canudos aqui no Brasil. O Conselheiro ele começou as suas pregações por volta de 1870, ainda durante o período monarquista no Brasil. É um homem marcado por características bastante peculiares, é um homem considerado extremamente culto naquele contexto, naquela época, nascido no interior do Ceará. Era um homem que aprendeu a ler o latim, aprendeu a ler o francês, conhecia um pouco de matemática, um homem que nas suas peregrinações, por conta de uma desilusão amorosa, passou por várias cidades do sertão do Nordeste, nas quais contribuiu e se destaca a contribuição principalmente na construção de igrejas e de cemitérios. Um homem profundamente religioso e que na sua trajetória, durante mais de 20 anos, antes de se estabelecer no interior da Bahia, na região de Belo Monte, onde constituiu a comunidade de Canudos, durante mais de 20 anos foi o conselheiro. Foi aquele homem que, por onde passou, criou uma certa simpatia, criou uma grande atração, porque, dada a sua cultura, tinha grande capacidade de oratória e ajudava as pessoas. Então, isso fez com que
milhares de homens passassem a segui-lo. E é claro que essa situação atraiu o ódio de muita gente, principalmente de latifundiários, né? O Conselheiro, ele ainda vivo, por onde passou, acabou se tornando um mito. É interessante porque Antônio Conselheiro, ele não dizia que ele era o Salvador, ele não dizia que ele era o escolhido. Na verdade, o Salvador é Dom Sebastião. Né? Antônio Conselheiro traduz no Brasil o sebastianismo. Dom Sebastião um dia voltará e salvará quem? Os puros. Daí a ideia de formar uma comunidade com homens puros. É assim que nasce Canudos, por volta de 1893, ainda no início da República, ainda durante o governo do Floriano Peixoto, se bem que toda a história que nós conhecemos, e a história que nós estudamos de Canudos, que trata principalmente da Guerra de Canudos, nós a pensamos durante o governo do Prudente de Moraes, que é o momento em que ocorreu a destruição. No próximo vídeo, desse módulo 4 do curso, nós vamos tratar então especificamente da Guerra de Canudos, os elementos que estão envolvidos na guerra, a questão do latifúndio, a questão do coronelismo, a miséria, a própria visão, né, que o Euclides da Cunha tem sobre essa guerra, ele que é um dos principais narradores, um dos principais homens que vivenciou, né, testemunhou essa situação e transcreveu para nós nessa grande obra que é Os Sertões. Muito bem, o próximo vídeo desse módulo 4 do curso de História do Brasil República, ele vai abordar, como eu falei, as questões relacionadas à terra e as contradições sociais. Tá? Esse próximo vídeo é um vídeo que faz parte do curso, né, aberto a todos aqueles que estão inscritos no curso. Né? Vai lá no módulo 4 para ver o vídeo. Tá legal? Bons estudos para vocês.